Olá, pessoal. Opa, Marcelo Júnior já está aí à disposição. Vamos aguardar só um minutinho, pessoal. Já vamos estar convidando aí o pastor Admilson. Só mais um minutinho, vamos aguardar. Diego Augusto, Francelina já também está. A Fran, Priscila, ok. Vamos só esperar o pastor Edmilson ficar online aqui e nós já começamos, pessoal. Só um minutinho. Opa, pastor Edmilson já está online. Vou chamar ele aqui. Pastor Edmilson. Boa noite. Meu querido. Paz do Senhor, tudo bom? Na bênção. Só vitória. Eu só não estou conseguindo te ver. Tem como você mudar a posição do celular aí? Clica para a câmera frontal, que aí nós começamos a te visualizar. Tiago Límido, a Leide Oliveira, lá de Araxá. Ó. Aí, pastor. Bênção. Deu para
presenciar minha beleza aí. Nossa, mas é lindo demais. Muito obrigado. Pastor, eu Ei, quero tudo aqui bem? todas as suas bênçãos e seja bem-vindo aqui a essa jornada da sabedoria. Pessoal, para quem está entrando aqui, nós estamos na jornada da sabedoria, onde nós, durante 31 dias de janeiro, estamos meditando para cada um dia do mês um Provérbios de Salomão. E nós sabemos que os Provérbios de Salomão é rico em sabedoria. Nós temos princípios para cada área da nossa vida, principalmente princípios relacionados à sabedoria. Os princípios de sabedoria que possamos buscar constantemente, conquistar. E o pastor Edmilson é o nosso convidado especial, onde nós vamos estar comentando sobre o provérbio de número 28. Provérbio de número 28, nós vamos estar meditando nesse provérbio e nós vamos fazer pausas. Você que tem sua Bíblia, você que já está acompanhando toda a jornada, como nós sempre dizemos, pegue sua caneta, pegue sua agenda, seu caderno de anotações, deixe do lado aí também a Bíblia para você ir seguindo, tá bom? Eu vou deixar aqui rapidamente, porque nós temos cerca de 45 minutos para poder estar comentando, depois a live ela acaba caindo. Eu vou deixar o pastor, um grande amigo meu, pastor Edmilson, da cidade de Patrocínio, fazer um breve comentário ou uma breve apresentação da pessoa dele. Fala aí, pastor, de onde que você veio, por onde você passou, agora está em Patrocínio, né? Ô, meu irmão, prazer estar aqui com os irmãos nesta noite, tendo essa oportunidade de estar junto do presbítero, nosso querido amigo, e Deus nos proporcionou essa oportunidade ímpar na nossa vida. Ele já tinha falado comigo a respeito dessa live, e eu fiquei até assim, um pouco bem satisfeito, feliz mesmo pela oportunidade, que a gente divulgar a palavra de Deus, falar das coisas santas, das coisas maravilhosas, né? E para quem não me conhece, a maioria do pessoal de Uberaba já me conhece, em outras cidades também. Eu sou pastor Edmilson, pastor da Assembleia de Deus do Brasil já há 24 anos, e que eu sirvo o mesmo ministério, me converti na Assembleia de Deus do Brasil e estou até hoje. Já há 24 anos que eu sirvo o Senhor nesse ministério. Tive a oportunidade de pastorear em Belo Horizonte por um bom período de tempo. Agora já vai fazer 8 anos que eu estou aqui em Patrocínio nessa luta, nessa peleja, pelo mesmo ministério, né? E creio eu que Deus, Ele sabe de todas as coisas, e esse é o motivo de nós estarmos aqui. Através do pastor Zé Pedro, do sogro, do presbítero Nimar, que eu estou aqui, né? Agradecendo sempre essa oportunidade. E dizer para os irmãos que é uma oportunidade ímpar de falar de provérbios. Porque quando se fala de sabedoria, a gente tem algumas indagações que a gente confunde sabedoria com inteligência e esperteza. Tem gente que é esperto e acha que é sábio. E não é. Sabedoria não é ser esperto. Sabedoria não é ser sarcástico. Sabedoria é você entender que quando você adquire a sabedoria, ela vem trazendo algumas coisas, que é humildade, simplicidade, e sempre a consciência de que nós somos dependentes, inteiramente dependentes de Deus, para adquirir principalmente essa sabedoria de Salomão. Porque essa sabedoria aqui, ela não é uma sabedoria comum ou natural. Quando Salomão fala da sabedoria aqui, ele fala de Deus. Ele fala verdade. da sabedoria de Deus. É porque nós temos a sabedoria humana, né? E tem a sabedoria divina, que Deus lá foi aqui que conquistou. Isso, e Provérbios, ele vem trazendo para nós a sabedoria divina, né? E tem gente que é muito inteligente, mas não é sábio. Verdade. A gente tem a própria experiência aí, eu estava lendo a respeito de Einstein, que foi um dos homens mais inteligentes, ele não era sábio. Ele chegou a um ponto de dizer que ele não era nada, ele queria morrer, ele não tinha entendimento por que ele estava na Terra, porque ele faltava essa sabedoria. Ele tinha inteligência, mas não tinha sabedoria. E tem muita gente que é esperto e acha que é sábio. E a esperteza, ela não vem junto com a sabedoria.
a esperteza sarcástica, né? Aquela que o ser humano usa muito hoje, até mesmo nas igrejas e tal, ou trabalhando com o emocional das pessoas, coisas mais. Então, esta sabedoria aqui, ela traz para nós uma sabedoria totalmente vinda de Deus. Ela não pode ser transmitida pelo homem e nem produzida pelo homem. Ela só pode ser produzida por Deus. Então, que Deus possa nos dar... Até tem uma frase que fala, né, pastor? Tem uma frase que fala o seguinte, que inteligência é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é você não utilizá-la na salada de fruta. Isso, ter o entendimento que ele não serve para algumas coisas que, se ele fosse fruta, serviria, né? E essa sabedoria aqui é para isso, para a gente entender que quando Deus, ele promove a nós essa sabedoria, é para que a gente possa usar ela com justiça. É isso que nós vamos aprender hoje nesse provérbio de 28. O provérbio de número 28, ele é um provérbio de comparação entre o sábio e o ímpio. E aí a gente vai entender, porque tem muita gente, às vezes você confunde, fala assim, o cara, ele conseguiu prosperar nos seus negócios, ele conseguiu crescer na empresa, não tem nada a ver com aquilo que Deus quer nos proporcionar através desse provérbios. A gente aprende, inclusive, né, a gente aprende a ter sabedoria para lidar com isso. Mas nós precisamos buscar. Tem uma coisa que durante toda a jornada nós estamos falando que, olha, qual que é o alicerce, a base para buscar sabedoria? Você precisa de conhecimento, você precisa de entendimento, porque quando você passa a conhecer, você necessita entender aquilo que conheceu. Então, conhecimento, você precisa de entendimento. Na sequência, você precisa de discernimento, que é o que difere o certo do errado. E depois você precisa de inteligência. Então, o conhecimento, entendimento e discernimento te faz você ter o desenvolvimento da sua inteligência. Isso tudo é a base, é o alicerce, é a chave de acesso à sabedoria. E o princípio de sabedoria é o temor ao Senhor, né? E é verdade, é o tanto que o próprio escritor, o próprio transmissor dessa sabedoria através desses provérbios, que foi o Salomão, o rei, ele trouxe para nós o conhecimento tão bom através da sabedoria, que a sabedoria ela não te priva de muitas coisas. Não é porque você vai ser sábio que você vai ser privado de algumas coisas, não. É tanto que ele foi tido como o mais sábio e foi um dos que cometeu mais coisas erradas, fez mais coisas erradas. Então a gente tem que ter esse entendimento para que a gente não venha ter um auto-julgamento, eu sou sábio, eu tenho a pessoa como sábio, então por isso ele não vai errar, não. Não é isso. Então a gente vem aprender, através da palavra de Deus, a consciência de que enquanto nós somos seres humanos, mesmo com a sabedoria adquirida por Deus, ou transmitida por Deus através de nós, a gente vai continuar tendo esses momentos carnais aí, no decorrer da nossa caminhada. É verdade. Bom, então vamos à leitura. Você que tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no Provérbios 28. A versão que eu vou utilizar aqui é a versão BKJ, é a versão King James para o português. Talvez a sua versão, você que está assistindo a live, pode ser outra versão, mas o propósito, o sentido é o mesmo. Então vamos à leitura aqui. Pastor, então eu vou fazer a leitura, depois eu vou pausando conforme as linhas de raciocínio, e aí nós vamos abrindo para os comentários. Pode ser assim? Pode, ficar à vontade. Acompanhando aqui o verso primeiro, o versículo 1 diz assim, ó: o ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Bom, eu vou fazer uma rápida pausa aqui. Aqui está falando sobre a questão da pessoa ímpia. A gente sabe que o ímpio é aquele que sabe o que é certo, mas faz errado, né? E então, o ímpio foge e
mesmo que ninguém está o perseguindo. A gente sabe que a pessoa que é ímpio, ele fica meio atordoado, sem saber para onde vai. E principalmente porque ele não tem sabedoria, ele não busca sabedoria. E depois fala sobre a organização. E não entrando para os méritos políticos, mas nós sabemos que um país ele é governado, e quando um país é governado de forma justa e buscando sabedoria de Deus, aqui inclusive Provérbios tem sabedoria para a governância de uma nação, liderança, seja ela qual for, de uma empresa ou de um país. E aqui fala que quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. E aí, pastor, o que o senhor fala sobre isso? A primeira questão do primeiro verso é porque o que ele quer dizer é o seguinte, que o ímpio, ele foge por quê? Porque na consciência dele ele já tem alguma coisa errada. Ele tem aquilo na cabeça que ele está errado. E o justo, ele é como um leão, por quê? Porque o leão, ele não foge de nada, ele tem o seu âmbito já de majestoso, como animal. Ele enfrenta o medo. Ele já enfrenta o medo, ele já conhece o adversário. Então, o que a Bíblia quer dizer é que o justo não tem nada a temer. O justo, ele não tem nada a temer. Já o ímpio, por natureza, ele teme alguma coisa. Ele teme alguma coisa. E na questão dos governantes, nós bem sabemos que chefiar é uma coisa, liderar é outra. Quando a gente chefia, a gente manda, a gente faz coisas que não precisava ser feito, a gente desrespeita, às vezes, as pessoas, e o líder não. O líder é aquele que vai na frente. É aquele que usa de sabedoria para conduzir as pessoas a fazer aquilo que ele quer, sem forçá-las a nada. É por isso que quando uma nação é governada por um líder justo, ela tem, né, com certeza ela vai alcançar um patamar muito alto de prosperidade, porque a presença de Deus está na vida daquele que é justo. Amém. Olha, nós sempre falamos, você que está assistindo a live nos provérbios anteriores, que princípios de finança iremos tratar em um outro momento, porque a Bíblia, o Provérbios também é repleto de princípios de finança. Mas dentro de versículos que lemos sobre princípios de finança, também tem princípios de sabedoria. Nós vamos começar aqui a falar, inclusive o próximo versículo, ele dá essa ideia, trazendo para o princípio de finança. Olha o que diz aqui o versículo número 3, olha. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Aqui também tem princípio de sabedoria. É um pobre que oprime outro pobre. Os que abandonam a lei louvam o ímpio. Os que observam a lei o repreendem. As pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam o Senhor o compreendem perfeitamente. É melhor o pobre que se mantém íntegro que os de atitude perversas, ainda que rico. Bom, vamos falar de sabedoria, né? Não vamos entrar no mérito de princípio de finança, num outro momento vamos falar sobre isso, mas aqui, aqui já está nos trazendo o seguinte, a pessoa que teme ao Senhor e compreende perfeitamente. Então, o princípio de sabedoria é, primeiramente, o temor ao Senhor. Então, o temor ao Senhor está dizendo em Provérbios 3 e em vários outros provérbios que o temor ao Senhor é princípio de sabedoria, e aqui de novo fala sobre isso, que as pessoas que buscam o Senhor, ou seja, o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria e o compreende perfeitamente. E sobre esses versículos, o pastor, aqui fala 2 vezes sobre orientação da pessoa. Nós sabemos que tem a pessoa que é pobre financeiramente, mas aqui vai além disso. A pessoa que é pobre mentalmente, que às vezes a pessoa tem um certo dinheiro, uma certa quantia em valor, ele ganha bem, mas a sua mentalidade é pobre, né? A sua mentalidade, ela é considerada
pobre porque não procura se desenvolver, crescer como pessoa. E por falta de conhecimento ele acaba trazendo prejuízos. Aqui fala que ele oprime o outro pobre, e é melhor o pobre que se mantém íntegro, integridade, quer dizer, não tem a ver com uma questão de valores de dinheiro, ele mantém íntegro, e do que as atitudes perversas, ainda que rico. Ou seja, ele tem riqueza financeira, mas é pobre mentalmente. Não é isso, pastor? Com certeza, meu irmão. A questão aqui, como a gente está falando que é um provérbio de comparação, então ele vai estar sempre comparando a pessoa que serve a Deus e o que não serve a Deus, do justo e do ímpio. E quando ele fala do pior é um pobre que oprime outro pobre, por quê? Porque às vezes a pessoa está na mesma situação que o outro e ainda se acha maior. Ele ainda se acha melhor do que o outro. Aí essa questão aqui entra a sabedoria. Aí entra a sabedoria. Por isso que eu estou falando, se você está na mesma situação do que o outro, então por que você ainda se acha melhor do que aquele? Então esse é o pior de todos. Verdade. Aí esse é o pior. Esse aí, o nosso querido rei aqui já descarta totalmente, espiritualmente falando, Deus, o próprio Deus, né? E quando ele fala que o pobre é melhor ele ser pobre justo do que ele ter qualquer outra classificação injusta, é aquela questão que às vezes a pessoa não entende que Deus ele tem um propósito nas coisas. E mesmo que você more numa choupana de capim, mas que você tenha Deus na sua vida, você é uma pessoa sábia. Você não tem necessidade de ter riqueza para ser sábio, não. Para ser uma pessoa de Deus, não, uma pessoa que possa promover aquilo que Deus realmente quer da sua vida. O problema nosso hoje é que nós vivemos um conto de fada, a gente acha que tudo é passe de mágica. Mas na questão do nosso Provérbios aqui, que foi escrito por alguém que tinha um patamar elevado financeiramente falando, mas ele entendia que não havia necessidade disso para você ser sábio. A necessidade para você ser sábio é que é a real presença de Deus e você ter um entendimento que você é justo. Então você precisa ser justo em qualquer questão que você viva, seja na pobreza ou na riqueza, você precisa deixar imperar a justiça na sua vida. Senão ele vai fazer uma comparação de você. Você pode ser a pessoa mais intelectual, a pessoa que tem vários diplomas, né, trabalha numa multinacional, mas se você não tiver esse entendimento do motivo, como que você chegou lá, ele vai classificar você como um pobre miserável. Ah, mas eu tenho muita coisa, mas é igual você acabou de falar, um pobre miserável de sabedoria. Então a gente precisa entender essas comparações que ele está fazendo aqui, para a gente compreender o que realmente Deus tem para cada um de nós. Amém. Vamos para a próxima etapa, que o verso 7, olha, quem guarda a lei é filho inteligente. Aqui fala lei, lembrando que o rei era a autoridade máxima, então, além das leis mosaicas, as leis judaicas, tem também a lei, era determinada pela governância maior, a lei social, né? Então, a lei determinada pelo rei. Então, vamos lá. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha seus pais. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal, cairá em suas próprias armadilhas. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. E o rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre que é inteligente o concede ou conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder.
Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Olha, aqui várias vezes falando sobre ser justo, várias vezes falando sobre ser íntegro, e mais uma vez falando que não tem nada a ver com a questão de você ter que ser rico para ser sábio. Mas aqui fala que o rico arrogante, aos seus próprios olhos, ele acha que é poderoso. Portanto, o pobre que é inteligente, é possível, você consegue detectar isso com as suas próprias atitudes. Você consegue observar. Então, você ser íntegro e reto não tem nada a ver com a questão financeira, se você é rico ou pobre, mas que você precisa se preocupar com desenvolvimento intelectual ou a sua inteligência emocional. Então, quando você se capacita, quando você busca conhecer, e aqui Provérbios vem te orientando sobre isso, a conduta de como que você deve se portar como justo, e que o justo ele é notável, diante de várias situações aqui que nós vemos, e que eu quero destacar aqui antes do comentário do pastor Admilson, que quem camufla suas faltas jamais alcança sucesso. Ou seja, camuflar as faltas é que você faz de conta que os erros não existiram, mas a pessoa que realmente alcançou o sucesso, por exemplo, eu vou utilizar aqui uma expressão de uma pessoa que alcançou o sucesso. Nós sabemos que são vários, mas existem pessoas como, por exemplo, Donald Trump, que ele era milionário, ele ficou consideravelmente, perdeu os seus milhões, e foi considerado uma pessoa que quebrou financeiramente e se reergueu de novo, utilizando os propósitos de não cair no mesmo erro, e depois se tornou milionário de novo. Isso antes de ser presidente. Então, isso nos mostra que a pessoa ela não tem que camuflar o seu erro, mas ele tem que aprender com seus próprios erros para não fazer de novo. E o erro, tem aquele erro que pode não ser pecado, e tem o erro que te leva ao pecado e traz, inclusive, consequências terríveis para a sua vida, não só espiritual, mas física também. Então você precisa aprender a desenvolver a sua mentalidade ao ponto de errou. Ok, tudo bem, nós somos sujeitos a falhar, a errar, porque você tomou uma decisão errada, se você se equivocou na sua escolha, mas quando você busca de Deus sabedoria, o próprio Espírito Santo vai te ajudar a não falhar, a não errar. Mas, já que você, por falta de prudência, acabou errando, na próxima vez você não vai errar de novo, porque até tem uma expressão que, se você errar de novo naquele próprio erro, é tolice, né? Você é um nécio. E utilizando a expressão que o próprio pastor Edmilson comentou sobre Albert Einstein, existe alguns que defendem uma frase que Albert Einstein dizia que insanidade é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você camuflar o erro. Você até tem uma expressão um jargão utilizado entre os evangélicos, é o tal do pecado escondido, né, pastor? A Bíblia diz que o seu pecado te achará. Então, seja onde quer que você esteja, um dia ele vai te achar. Por isso que a Bíblia diz que a luz tudo manifesta. Por quê? Porque você mantém escuro ali, mas na hora que ela manifestar, por que ela manifesta? Ela manifesta para todo mundo ficar sabendo. Então, uma das coisas que eu aprendi no meu tempo de caminhada é que erro, pecado se confessa. Não adianta você mudar de igreja, ele vai atrás de você, ele vai junto com você, não adianta você mudar de ministério, você pode até ir, não tem nada a ver, a questão não é essa, a questão é a questão da sabedoria, você ser sábio o suficiente para aceitar os seus erros, você assumir que errou. No momento que você assume que errou, você está provando para Deus que você é uma pessoa sábia, você entendeu o mistério de Deus na sua vida. Então ele fala de algumas coisas, ele fala de guardar a lei, ele fala de você
não apartar seus ouvidos da lei, ele fala para você ter o entendimento da lei. Por quê? Porque às vezes a gente se tem como pessoas sábias, mas a gente comete erros grotescos, mesmo como servos de Deus, como pessoas que deveria fazer a diferença, que deveria ter esse entendimento do certo e do errado, e às vezes continuando praticando os mesmos erros por falta de sabedoria. Então não é o tempo de cristão que vai te tornar sábio. Não é o tempo que você tem, não é quantos seminários você fez. O que vai te tornar sábio é a convivência que você tem com Deus e com o conhecimento do que é real, do que é sobrenatural, espiritual, da palavra de Deus. É porque tem gente que tem preguiça de poder continuar buscando conhecimento. Às vezes as pessoas olham as pessoas de sucesso, seja profissional, seja sucesso financeiro, seja sucesso ministerial, e acha que as coisas caem do céu, que Deus vai jogar e cair do céu. As pessoas de sucesso pagaram um preço para chegar lá, seja em qual área for. E se pagaram um preço para chegar lá, o primeiro preço que pagaram é a necessidade de reconhecer que precisavam de conhecimento. Oséias fala isso, né, pastor? Oséias fala, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer. Quer dizer, você não pode parar de conhecer. As pessoas que estão galgando níveis, seja ele espiritual, emocional, profissional, qual seja, ele não para de buscar conhecimento. Ele sempre busca conhecimento. E um dos provérbios diz que se você repreender o sábio e se você passar conhecimento ao sábio, ele vai ficar mais sábio ainda, porque ele sabe que conhecimento sempre vai estar necessitado de buscar mais. Então, e aqui fala que uma das grandes dificuldades da pessoa que falha, que erra, ou até usando também a palavra pecado, a pessoa que peca, a pessoa que falha, a grande dificuldade é reconhecer que errou. Tem coisa, às vezes você errou no seu trabalho, mas você não reconhece que errou. Você precisa aprender a reconhecer que errou. E a maior dificuldade das pessoas é de medo de ser repreendido, medo de ser chamado a atenção. É mais fácil você ser chamado a atenção e você dar a volta por cima, reconhecer que errou, porque aqui diz que Deus vai te recompensar por isso, do que você, talvez, tem muita gente, e inclusive pessoas cristãs, que se dizem seguir a Bíblia, que na hora de ser repreendido, fica com tanto medo e acaba contando uma mentira para cobrir, para camuflar a sua falha. Isso é na empresa, isso é no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. Então, é mais fácil. Se alguém percebeu a sua falha, o seu erro, o seu encarregado, o seu patrão, pediu para você fazer alguma coisa, você fez diferente, por que você vai camuflar o erro? Assume o erro. Várias vezes eu errei no meu trabalho, eu tive que assumir a culpa. O erro foi meu mesmo. Então, olha, infelizmente eu errei, me perdoa, mas eu vou fazer de tudo para não acontecer de novo. Eu vou ser chamado a atenção? Vou, mas é mais fácil pagar o preço da verdade do que camuflar mentiras e colher depois as consequências dessa grande falha. E aqui fala, né, pastor, que, olha, quem confessa e deixa, ele recebe a compaixão de Deus, ou alcança a misericórdia. Deixa eu concluir aqui, meu irmão, só para concluir esse raciocínio, que a questão, deixa eu perguntar para quem está nos ouvindo aqui, é claro que é uma pergunta supérflua, cada um vai responder para si mesmo, mas a questão é o seguinte, a sua preferência, você prefere ouvir um conselho de uma pessoa, de um simples, inteligente, educado, ou você prefere ouvir uma resposta de um arrogante, de uma pessoa que às vezes tem uma posição elevada, mas não sabe conversar com ninguém? Então a questão da sabedoria é aí, porque às vezes você se depara com pessoas simples, humildes, mas que têm uma boa explicação, que têm um bom argumento, que sabe conversar, sabe colocar as palavras, sabe te ouvir. E às vezes você vai conversar com pessoas que se dizem sábias, que se colocam como pessoas muito inteligentes, mas são pessoas que não ouvem ninguém, não aceitam a opinião de ninguém, entendeu? Não consegue deixar ninguém falar. E quando a sabedoria, ela enquadra aí.
É por isso que ele está falando que é melhor você um conselho de um pobre sábio do que um rico arrogante. E nós estamos entrando por esse caminho hoje, no nosso mundo espiritual que nós vivemos, essa comunidade que nós vivemos hoje, cristã, que se diz cristã, a gente tem essa dificuldade de entender que um simples, que um pobre tem uma boa palavra, que o pobre tem alguma coisa para te oferecer, que aquela pessoa simples ali, que busca a Deus, que ora, que jejuma, ele tem sim de Deus uma resposta para você. E às vezes a gente fica ali esperando de um doutor da lei, de um doutorado, que fez doutorado, PhD, mas você não tem oportunidade, às vezes, de se aproximar daquela pessoa de tão superior que ele se acha a você. Então, meu irmão, valorize as pessoas simples e humildes que existem perto de você, que são verdadeiros homens de Deus. Eles sim têm sabedoria. Isso é sabedoria, é essa sabedoria que Salomão está falando. Então é melhor você ouvir uma pessoa que você conhece, que sabe que é um homem de Deus, que sabe que é um marido de uma só mulher, que é um homem trabalhador, que é um homem honesto, que é um cara crente, que você vê ele dobrando o joelho perto de você, e você ouvir um cara que nunca viu, você ouvir um cara que só vê por vídeo, que chega aí na sua igreja, dali vai para o hotel e daí que sumiu. Não. Ter prioridade ao pobre sábio. E talvez nem é só de financeiro que a gente está falando, não. Ter prioridade àquela pessoa que você conhece. Sabe que é um homem de Deus. Porque dali vai vir a verdadeira sabedoria. É verdade. Aqui, vamos ao próximo aqui, versículo 14. Olha, fala assim, ó. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Lembrando que temor do Senhor é princípio de sabedoria. Olha, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Leão rugindo e urso feroz é o ímpio governando um povo enfraquecido. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões. Mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, ou seja, fugirá até a morte. Que ninguém o proteja. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará a desgraça. Quem cultiva sua terra sacia-se do pão. Quem persegue ilusões se fartará de miséria. Isso aqui é princípio de finança. Inclusive, vamos tratar disso mais à frente, em um outro momento. E o homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Não é justo fazer acepção de pessoas. Olha, isso aqui é forte. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. Corrupção. O homem de olho ávido corre atrás da riqueza e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. Bom, essa parte tem muito princípio de finança aqui, mas falando dos princípios de sabedoria, aqui fala sobre, mais uma vez, sobre o temor ao Senhor. A pessoa que se enquadra na injustiça, ele age com falta de inteligência. Dá referência aqui à hierarquia que age, um príncipe, um líder que age com falta de inteligência, sem inteligência, ele acaba multiplicando as extorsões. E interessante aqui que falou sobre a pessoa referiu a um juiz que deixa ser levado pelas concupiscências por corrupção, e hoje é uma coisa que tem levado muitas pessoas para se corromperem, né? E talvez as pessoas costumam falar de lideranças governamentais, falando
que não concorda com isso, não concorda com aquilo, mas uma grande situação que nós vemos hoje, e tem pessoas que se corrompem na hora do troco, lá no supermercado, tem pessoas que se corrompem por coisas tão banais e acabam deixando que a falta de integridade entre na sua vida, e essa pessoa, ela não tem o direito de falar de autoridades políticas. Nós não estamos tratando aqui na Jornada da Sabedoria sobre política, mas só mostrando a você que os princípios de sabedoria em Provérbios de Salomão também orientam, inclusive, sobre você tomar cuidado para não se corromper. Não é isso, pastor? Aquele que é justo se justifica a si mesmo. Então, a questão da sabedoria, ela vem através da justiça. O que é isso? É que você que se tem como um sábio, através do conhecimento daquilo que Deus nos proporciona. Aqui a gente não está falando nada de questão do ímpio, nem do mundo secular, porque isso aí não nos atende, não nos interessa. A questão nossa aqui é a sabedoria que vem de Deus, né? Aquela proporcionada por Deus a nós, para que nós possamos ter condições de lidar com os nossos problemas diários e os nossos problemas seculares, né? Financeiros, espirituais. Então inclui tudo isso, né? Nessa questão desse salmo de comparações aqui que ele está fazendo entre o ímpio e o que serve a Deus, o que não serve a Deus, e a respeito da justiça. Então, nós devemos prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, se nós não temos condições nenhuma de auto-justificarmos a nós mesmos, nós não temos condições de justificar ninguém. Nós não teremos condições de ser juiz de ninguém. É uma questão séria que você disse aqui. Se você não consegue se auto-justificar através de um pequeno troco, de um pequeno bom dia, de estender a mão para uma pessoa, para um necessitado, você ter se você não consegue se auto-justificar aí, você não vai conseguir se auto-justificar ninguém, você não vai ter poder de questionamento. Porque quando você é sábio, você se coloca na posição em que você mesmo está vivendo. Você tem que fazer sempre uma introspectiva, que é aquela que é olhar para dentro de você mesmo e ver em qual situação você está, para você questionar alguma coisa. E ele falou de algumas coisas aqui, a partir desses versículos que nós lemos aqui, a respeito de, se você é violento, você sofrerá violência, e ele vai por aí afora, né? Se você, como se diz, se você enriquecer ilicitamente, você vai pagar por aquilo ali, o sábio não trabalha desse jeito. O sábio, ele quer dizer que o sábio ele não sobe através de ninguém, ele procura seu próprio espaço, ele trabalha em prol do seu próprio espaço. Então, a questão nossa maior é que, espiritualmente falando, a gente vive uma questão tão séria hoje em dia, tão deturpada do que é certo e do que é errado, que às vezes mesmo a gente falando que temos este conhecimento, essa sabedoria que vem de Deus, às vezes nós estamos enquadrados aqui na parte do injusto, do ímpio. Porque quando a gente vai analisar as coisas, a gente está ali no bolo. Então a gente precisa mesmo buscar esse conhecimento de Deus, essa sabedoria do Senhor, para que a gente não possa fazer acepção de pessoa. Porque a gente tem isso no coração da gente, a gente acha que quem tem mais é melhor. A gente tem isso. E eu falo por mim mesmo, eu falo pela liderança que a gente conhece, eu falo pelo meio que a gente vive, eu não falo do meio de ninguém que eu não conheço, eu falo tudo aonde eu vivo, aonde eu pertenço. Então a gente tem que ter sabedoria para entender que para Deus não existe meio termo e não existe ninguém melhor do que ninguém. Tá certo. Qualquer um, né, que se conclui, que entenda que Jesus é o Senhor, então nós devemos trabalhar e tratar todo mundo de igual forma. Muito importante, bacana. O versículo 23, vamos para o verso 23, que diz assim, ó: quem repreende um homem, depois achará favor. Mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Então, ou seja, repreender uma pessoa, um homem,
você depois achará favor. Repreender quer dizer que é orientá-lo, mostrar para ele o que está errado. Mostrar o caminho. Repreender. E depois, você vai receber favor mais do que aquele que bajula com palavras vãs. Quem rouba seu pai e sua mãe e alega, isso não é errado, é comparsa do destruidor. Nossa, isso é forte demais. E aqui destruidor, ou seja, o próprio diabo. Ou seja, que você rouba seu pai e sua mãe e fala que isso não é errado, você é parceiro do próprio diabo. E a pessoa gananciosa provoca contenda o tempo todo, mas quem confia no Senhor prosperará em paz. A pessoa gananciosa, tanto pobre quanto rico. Só que tem pessoas que fazem diferente. E quem confia no Senhor, independente seja o pobre ou o rico, confia no Senhor, prosperará. Prosperidade, a gente lembra que prosperidade não tem a ver só com questão de riqueza. Prosperidade é em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade emocional, prosperidade profissional, prosperidade no seu casamento, na sua família, prosperidade em qualquer área. Nós sabemos que prosperidade é ausência de necessidade, é Deus suprir todas elas. Então, aquele que não se tem como ganancioso, ele confia no Senhor e vai prosperar em paz. Olha, quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Quando os versos sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem. Forte, né, pastor? Forte. A questão aqui, eu vou te falar, gente, é bom demais, né? A palavra de Deus, né? Verdadeiramente é um alimento para a alma, a gente se sente bem falando de Deus, falando da verdade, da justiça de Deus, porque às vezes a gente tira tanto tempo para massagear o ego das pessoas, para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, e quando a gente vem para esses provérbios aqui de sabedoria, do sábio mesmo, daquele que realmente quer o bem das pessoas, aquele que realmente quer que as pessoas alcancem a bênção de Deus para as suas vidas, a gente vê que não é totalmente da forma que às vezes nós utilizamos a palavra, né? Irmãos, o justo, ele prosperará, ele vai prosperar de várias maneiras, que é a maneira da justiça, da integridade, da fidelidade e da questão maior dele entender que Deus é o que supre as suas necessidades, é o que o mantém. Quando você falava de prosperidade, e a prosperidade é essa realidade mesmo. Enquanto você não autossatisfazer com aquilo que você tem, você nunca vai ser próspero. Você vai encontrar milionários que não são prósperos. Por quê? Porque o cara é milionário, ele quer ficar bilionário. Ele é bilionário, ele quer ser trilionário. Ele não vai descansar. Então, ele nunca vai ser próspero. Porque próspero é você repousar, é você descansar no Senhor. É você chegar num ponto da sua vida de você dizer, não, daqui para frente agora Deus está no controle e o que vier para mim é lucro. Não é que você vai cruzar os braços, virar um preguiçoso. Não é isso não que o Provérbios quer nos transmitir. Ele quer dizer que a prosperidade ela só encontra no Senhor. No Senhor. A sabedoria ela vem do Senhor. E quando você se torna uma pessoa sábia, aí você encontrou prosperidade. Se você é sábio, você tem prosperidade. Porque você vai entender os momentos de Deus para a sua vida. E quando nós não entendemos os momentos de Deus para a nossa vida, nós viramos o quê? Pessoas questionadoras, murmuradoras. Pessoas que questionam o que Deus fez para a vida de um e não fez para a sua. Né? Então a gente entra nesse patamar da injustiça. E entender, né, assim, realmente, o que Deus está nos proporcionando. Deus tem te proporcionado a você como sábio.
Você é digno dessa sabedoria? Você é digno daquilo que Deus tem feito por você? Será que se você olhar mesmo assim, pelas coisas que você tem feito, você se considera um sábio? Assim, de acordo com Provérbios, não estou falando de esperto, eu sou esperto. Não. Estou falando de sabedoria. É verdade. Você tem palavra para ajudar as pessoas, você estende a mão para as pessoas, você consegue se comunicar com as pessoas em momentos difíceis, quando eles estão vivendo. Você consegue ser uma pessoa agradável. Né? Então, é a questão que nós julgamos hoje aqui nesses provérbios, e fazendo essa comparação entre o ímpio e o sábio, e aí em qual colocação nós ficamos? É verdade. Né? No decorrer dessa palavra. Né? Eu me julgo assim, por quê? Porque eu busco de Deus essa sabedoria. E alguma coisa que nós falamos aqui, que você disse que é uma realidade, se promovendo através da sabedoria de Deus. Através do que? Da palavra do Senhor. Não, já li a Bíblia toda, não preciso ler mais. Não, eu fiz um seminário, então não preciso mais ter preocupação com isso. Aí você vai se tornar o quê? Uma pessoa pobre. Pobre por quê? Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, você vai ficar para trás. Você vai deixar de ser uma pessoa sábia para ser simplesmente uma pessoa que acha que já chegou num patamar que não precisa de Deus mais. Nós precisamos desse alimento todos os dias da nossa vida. Dessa leitura, desse desenvolvimento espiritual. Nunca se ache melhor do que ninguém, porque você não é, nós não somos. A Bíblia diz que aquele que sabe, ele não convém nem como convém saber. E isso dito pelo apóstolo Paulo, que está num nível muito mais elevado do que o nosso. Então, em que posição nós estamos com relação à sabedoria? É verdade. Falta 2 minutinhos aqui para nós poder a live cair. Eu quero agradecer a sua presença. Teve aqui presente também o pastor Gladstone. Nós queremos cumprimentá-lo. E eu quero agradecer a sua presença, a oportunidade que a gente teve. Eu agradeço ricamente. Que Deus possa abençoar todos que assistiram essa live. E eu tenho certeza de que nós vamos terminar dia 31 com essa jornada. E logo depois que eu finalizar, eu vou divulgar essas lives lá no nosso... Aliás, esses vídeos lá no nosso canal. Mas você pode entrar no YouTube, Donimar Oliveira, e vocês vão poder ter toda a jornada da sabedoria. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade. Os próximos serão melhores, viu? Em nome de Jesus. Deus continue abençoando os irmãos aí. Gostei muito. Palavra maravilhosa. Deus é muito bom. Agradecer nossos amigos aí que estiveram conosco aí nesses poucos minutos. Deus continue abençoando a todos. E que a sabedoria de Deus reine aí no coração de todos. Amém. Glória a Deus.